essa mensagem? Hã? De quem é essa mensagem? Não, nenhuma mensagem. De um amigo meu. Não, eu sei que é um amigo seu. Mas é que ele tá mandando... Toda semana ele tá te mandando mensagem. Não, não tá não. É colega. Eu sou trouxa? Não, claro que não. Não sou trouxa. Não. Toda semana, todos os dias dessa semana, você nem foi trabalhar, segunda e terça, esse cara te mandou mensagem. Não, amor. Ele é um colega do trabalho, a gente tem que ter essas trocas. Ele é um colega do trabalho, vocês não tiveram trabalho essa semana. Não, mas a gente tem que resolver coisas do trabalho, pendência. Trabalho que tem que resolver. E os outros amigos? Por que só manda pra ele? Porque ele é o meu núcleo, a gente trabalha junto, é uma equipe no trabalho. Não tem outra situação. Posso ver a mensagem dele? Sim. Me dá o celular, me dá o celular. Sim, pode pegar. Me dá o celular. Celso? Tá. Eu já vi esse cara no teu Instagram. Ele me segue, a gente é colega de trabalho. Eu tenho cara de trouxa? Não. Tu tá vagabundeando com esse Celso aí? Fica calmo, não. Que calma, eu tô calmo aqui contigo, tô falando contigo. Quem que é esse Celso aí nessa porra? É meu colega, por favor. Meu colega de trabalho. Deixa eu ver, abre aqui o celular, abre o celular. Não tem nada aqui. Não, deixa eu ver isso aqui, Sara, dá isso. Eu quero que você exclua esse mesmo. Exclua esse cara agora. É só meu colega. Exclui Fala esse cara baixo. agora. Por favor, fala Toda baixo. vida tu vem com esse papinho de eu sou meu por colega. Favor, para com isso. Que meu A gente tá em público. Aqui público que Pelo nada. amor de Deus, respeita. Pô, vai respeito. Você que tem que me respeitar. Você que fica Eu não com tô esses... fazendo nada. Ah, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. A Santinha aqui, ó. Santinha, parabéns, Santinha. Para, amor. Que para... Exclui esse mesmo. Amor, por Exclui favor, ele. vamos parar. A gente tá conversando, não tá? Sim, Não é mas conversar fica que calmo. você quer? Fica calmo. Eu vou ficar calmo. Exclui essas pessoas aí que tu fica adicionando, fica curtindo, fica trocando mensagem. O dia... Vamos o quê? Vamos o quê? conversar em casa. Vamos Não, conversar aqui em casa. Não queria vir no shopping? Pelo Não amor quer de ver Deus. filme? Não quer ver filme? Eu já comprei os ingressos pra gente. Tá Mas chamando eu acho que eu vou dar fala pro mais Celso. baixo. Fala mais Eu baixo. vou chamar o Celso pra ele assistir contigo. Pode ser? Pode ser? Não. Você é uma pessoa vagabunda. Eu vou embora. Não, agora senta. calma. Agora senta. Não quer conversar? Senta aí. Senta aí, porque agora eu vou falar com esse Celso aqui de verdade. Que público? Que público o quê, mulher? Tu quer fazer de santinha agora? Que ninguém te conhece aqui? Ah, para. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou te dar os ingressos. Chama esse Celso agora aí pra ele assistir contigo. Chama o Celso. Fica calmo. Calma, mulher. Que calmo que nada, que merda. Toda vida é essa mesma história. Porra! Eu não tô fazendo nada, é meu trabalho. Eu não tenho o que fazer, amor. Que porra de trabalho de merda é esse, hein? Que merda de trabalho é esse? Que toda hora tá falando com um, com outro aí, com todo mundo aí. Fica quieto. Eu tô calmo, eu tô quieto. Existem 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física engloba a integridade ou a saúde do corpo da mulher, como bater ou espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, entre outras formas. As violências sexuais, que são qualquer ação que força a mulher a fazer, manter ou presenciar o ato sexual sem que ela queira, por meio da força, da ameaça ou constrangimento físico ou moral. Outro tipo de violência é a psicológica, que talvez seja mais difícil de se perceber. Ela se entende por qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou até mesmo que busque controlar as suas ações, os seus comportamentos, as suas crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, entre outras coisas. As violações psicológicas, elas incluem xingar, humilhar, ameaçar, amedrontar, tirar a liberdade de escolha ou ação, controlar o que faz, vigiar, inspecionar o celular, o computador da mulher e seus e-mails e redes sociais, isolar de amigos, familiares, impedir que ela trabalhe, estude, saia de casa ou fazer com que acredite que ela está louca. Há também a violência patrimonial,
que consiste em qualquer ação que envolva retirar o dinheiro conquistado pela mulher com o seu próprio trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio, bem pessoal ou instrumento profissional, seja destruir o material profissional dessa mulher para impedir que ela trabalhe, controlar o dinheiro que ela gastou e até queimar, rasgar fotos e documentos pessoais. Quanto à violência moral, esta é caracterizada por qualquer ação que desonra a mulher diante da sociedade, com mentiras ou ofensas. É também acusá-la publicamente de ter praticado algum crime. Como exemplo, seria xingar diante dos amigos, acusar de algo que não fez, até mesmo falar coisas que não são verdadeiras sobre ela para os outros. Então, a mulher se sentindo ofendida ali na sua integridade física, psicológica, sexual, ela pode fazer a denúncia pelo 190 da Polícia Militar, no caso de flagrante de delito que a gente chama quando o fato acabou de acontecer, mas caso tenha acabado de acontecer, ela não tenha conseguido entrar em contato com a Polícia Militar, ela pode depois procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Civil ela pode ser feito boletim online, então a pessoa não precisa nem se dirigir à Delegacia de Polícia Civil. E também a gente tem o número estadual, o 180, que é direcionado para as mulheres vítimas de violência, onde nesse número a mulher pode ter até acompanhamento psicológico e tudo mais, dando esse direcionamento nos casos de violência doméstica. Se é feito pela Polícia Militar, a gente vai encaminhar para a Polícia Civil ou então começa já na Polícia Civil. Partindo do delegado, ele vai questionar a mulher se ela quer uma medida protetiva, que é o afastamento do agressor do lar e algumas restrições e proibições que ele tem. Sendo feito, será remetido para o juiz. Chegando lá, o juiz vai deferir a medida protetiva e intimar, no caso aqui, a Polícia Militar pelo programa Rede Catarina para fazer esse monitoramento da medida protetiva. Quanto à agressão, vai ser apurado no devido inquérito policial e depois na ação judicial ali pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A Rede Catarina, então, ela é o acompanhamento dessas medidas protetivas de urgência que as mulheres possuem. Começou em 2010 no Rio Grande do Sul, tá? Foi uma boa prática de lá, e aqui em Santa Catarina a gente incorporou em 2017. Aqui em Blumenau, dia 17 de novembro de 2017, esse ano vamos completar 5 anos da atuação. Então a gente faz esse acompanhamento. O juiz definiu medida protetiva, a Rede Catarina é intimada para entrar em contato com essa mulher e oferecer para ela o nosso botão do pânico. O botão que é feito pelo aplicativo que ela pode apertar nos momentos que ela se sentir violada do seu direito. Então, a partir desse momento, a gente acompanha todos os tempos que ela ficar com essa medida protetiva, que varia normalmente de 90 a 180 dias. Então, entramos em contato direto com essa mulher, perguntando se ela precisa de alguma ajuda, se o autor está cumprindo a medida protetiva. Nos casos de descumprimento, a gente faz o boletim de ocorrência e prende o autor em flagrante. Foi um instrumento muito bom utilizado para preservação da integridade física dessas mulheres. E o nosso acompanhamento da Rede Catarina, então, é nesse sentido. Enquanto perdura a medida protetiva, a gente acompanha essas mulheres. Eu acho que um pouco antes de entrar em qual o papel do CREAS, acho que é importante a gente pensar que o primeiro passo seria o reconhecimento da violência. Então, o reconhecimento por parte da mulher de que ela está vivenciando um sofrimento e que está relacionado a uma relação onde ela sofre algum tipo de violência, é o primeiro passo para que ela tome uma atitude, né? E a partir desse reconhecimento é que ela vai verbalizar para alguém de sua confiança, que ela vai comentar, e aí sim ela vai poder ser orientada e ser encaminhada ao CREAS. No geral, o CREAS vai fazer um atendimento psicossocial, um acompanhamento psicossocial, uma escuta, né, para reconhecer ali quais são as fragilidades, e ela vai ser inserida, vai ser convidada, na verdade, a participar de um grupo reflexivo de mulheres que vivenciam ou já vivenciaram uma situação de violência, e então esse grupo ela vai socializar sobre a situação dela e as mulheres vão fazer trocas ali e que podem se fortalecerem nessa situação. Para além do grupo, a gente vai ter visitas domiciliares, inserção em benefícios socioassistenciais, né, como renda e alimentação, encaminhamentos diversos
né, sempre com um plano de atendimento para cada situação. A gente não vai reproduzir essa questão de tirar a autonomia da mulher. Então ela não precisa, por exemplo, fazer o boletim de ocorrência se ela não quiser. Se ela quiser vir por CREAS, né, relatar uma situação de violência e tiver medo de fazer o boletim por alguma razão, claro que a gente vai orientar, né, da importância, mas ela não precisa fazer o BO para estar aqui. Ela não precisa romper com a relação, né? Ela vai aos poucos identificando o que causa sofrimento, identificando alternativas, possibilidades, né? Para aí sim, quando ela se sentir preparada para romper com a relação, ela o faça. Ou então buscar alternativas para transformar essa relação, para que a violência cesse, mas que ela consiga reconstruir. Então, a gente evita qualquer tipo de julgamento moral, porque cada situação, né, tem as suas dificuldades, e a gente vai tentar fortalecer ao máximo para que essa mulher saia da situação de violência. Eu vou contar um pouquinho de como nasceu o Instituto Bia Varros. Ele nasceu a partir, na verdade, de um feminicídio da Bianca Maiara Varros. Ela era minha melhor amiga de anos, e quando aconteceu, isso dali foi um choque para mim e para algumas amigas muito próximas. Então a gente decidiu que a gente queria fazer algo para homenagear ela e para ajudar outras mulheres para não acontecer novamente. E a Bia era uma pessoa nova, ela se dedicava em tudo que ela fazia, e ela não se enxergou naquele relacionamento abusivo. Eu também não enxerguei. A gente via sinais, mas como a gente foi criada dessa forma, a nossa cultura criou a gente de uma forma que a gente se habitua com certos atos masculinos, a gente achava que aquilo tudo era normal. Mas não era. E tudo evoluiu muito rápido. Em 1 ano de relacionamento que ela esteve com ele passou de um ciúme que ela dizia que era normal, que era besta, até o feminicídio. Mas antes disso ele estrangulou, ele cortou, ele costurou ela em casa, e ele agrediu ela inúmeras vezes, sem contar as ameaças, sem contar o sofrimento psicológico que ele fez ela passar. Ela se sentiu humilhada. Ela contou várias vezes para mim que ela não se sentia mais bonita, desejada, que ela tinha medo de sair e se arrumar, porque ele dizia que ela podia estar traindo ele, e ela tinha medo de chegar em casa e apanhar. Eu, que era a melhor amiga dela de anos, ele falava que eu era uma pessoa ruim para ela, que fazia mal para ela. Então ele foi me afastando dela, foi afastando os pais dela, e foi diminuindo ela cada vez mais. Ela já não acreditava mais no potencial dela. E a gente não adiantava a gente falar isso para ela, que ela tinha muito potencial, porque ela não acreditava mais naquilo. E eu vendo isso de perto, de uma menina tão jovem que estudou nas melhores escolas, tem os pais super presentes, passando por isso, eu fiquei, meu Deus, imagina quem não tem esse suporte todo, a dificuldade que é se enxergar ali. Eu lembro que no último mês que eu passei com ela, foi quando ela começou a relatar para mim que ele estava sendo agressivo, que ele tinha batido nela, que ele tinha estrangulado ela. E umas 2 semanas antes dele cometer, né, o ato, ela relatou que ele cortou ela, costurou ela em casa, e daí ali eu pedi para ela ficar na minha casa. Ela passou 1 semana ainda na minha casa, pra gente cuidar dela, e né, meu marido estava sempre em casa, então querendo ou não tinha uma outra figura masculina, ele acabava se retraindo, não ia até lá. Mas daí os pais dela queriam, óbvio, que a filha dela estivesse em casa com eles, né? Então ela foi para lá e logo depois aconteceu. Mas um pouco antes de acontecer, eu e ela tivemos uma conversa, e eu falei para ela, Bianca, tu tem que ajudar outras mulheres. E ela falou que ela tinha muito esse desejo. Então a gente decidiu juntas assim que a gente ia criar um canal no YouTube, que a gente ia fazer relatos, colher relatos anônimos, né, para ajudar outras mulheres, para não passar por aquilo, porque se ela estava passando por aquilo tudo, que era tão intenso, imagina outras pessoas que às vezes estão em situações muito piores. A gente tinha que fazer alguma coisa. Mas daí infelizmente não deu tempo.
ele acabou cometendo, quando ele descobriu que ela ia fazer o boletim de ocorrência, ele foi até a casa, invadiu a casa delas e deferiu, né, com um disparo de arma contra o rosto dela na frente da mãe dela, dentro de casa. Então, no lugar que era para ela se sentir mais segura e acolhida, ela foi invadida de todas as formas, né? Meu nome é Núbia, tenho 55 anos, moro em Blumenau há quase 35 anos, tenho 6 filhos, né, um especial, e eu venho aqui para alertar todas as mulheres, né, que sofrem por violência doméstica, como que elas podem se ajudar e ser ajudadas. Eu conheci meu ex-marido na Outubro, né, e hoje sou separada dele por passar por violência doméstica e apanhar, né, ser humilhada, ser humilhada por todo tipo de palavrão, né, me deixar de autoestima lá para baixo, né. Na minha primeira gravidez, eu grávida, eu apanhei, né. Eu apanhei grávida, eu até achava que eu não ia conseguir ter minha filha, né, minha filha mais velha, mas porque a família não dava apoio, né, porque eu passei muito tempo morando com a minha sogra não, em aspas, não gostava de mim pela minha cor, né, então aquilo ali, ela dizia que eu era culpada dele me bater, né, então aquilo foi, eu olhava para o lado, a minha sogra dizia para mim, por que você não vai embora? Né? Mas assim, como a gente gosta, a gente quer tentar, a gente acha que vai mudar. Tu sempre fica esperando, não, vai acontecer um dia que ele vai mudar, mas ele não muda. Vai ficando cada dia pior, cada dia pior. Tem muitas mulheres mesmo que passam por isso, né? E eu fui uma que apanhei, né? Sofri, né? Porque eu achava que eu não conseguia, né, sustentar os meus filhos, porque eu tenho 6 filhos, e uma mulher com 6 filhos não é fácil, né? Ela pode passar por tudo isso porque não quer que os filhos passem necessidade, ela não quer que os filhos passem fome, então ela se é sujeita a ficar com essa pensamento que, porque eu tô com ele sustenta meus filhos, mas o meu já era o contrário, né? Eu sustentava, eu lutava pelos meus filhos e lutava por ele também, então a gente nunca tinha um reconhecimento. Mesmo querendo me separar dele, eu queria ajudar ele. Por quê? Porque como o ciúme dele era possessivo, eu achava isso é uma doença. Não existe um ciúme tão, né, que chega a deixar a gente... né? Para tu se tratar, tu tem que admitir o que tu é. Se tu não admite, o tratamento não dá certo. Eu vi que ele precisava de ajuda, porque o ciúme dele era possessivo. Eu passei uma vergonha tão grande, que eu estava grávida da minha filha de 22 anos, né, que ela tem hoje. A gente fomos para a praia, né, e o ciúme doentio dele não deixava nem eu conversar assim com um certo posto, né. Eu poderia, e estava tudo em família. Eu lembro que nós estávamos tudo sentados assim, jogando baralho, porque nós estávamos na praia, né? Era noite, tudo. E aí ele me chamou e eu só disse, espera aí só um instantezinho que eu já vou. Ele veio, ele me arrastou da mesa pelos cabelos, arrastando no chão até o quarto. E todo mundo viu. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Hoje o Instituto Bia, ele funciona mais com o apoio do CREAS. Eles fazem uma triagem para a gente das mulheres. A gente trabalha mais com mulheres que são vulneráveis financeiramente e que estão em situação de violência. Claro que se outras mulheres, né, que não se encontram nessa situação, né, financeira também queiram o nosso apoio, a gente dá o suporte também. A nossa ideia principal qual que é? A gente sabe que o maior motivo da mulher não sair dentro de casa é não ter independência financeira. Então a gente precisa primeiro que elas tenham o seu próprio dinheiro, principalmente quando se tem filhos, né? Tudo fica muito mais difícil.
Então a gente sempre tenta dar um suporte para ela, orientar ela de como que ela pode fazer com as crianças e tentar de alguma forma introduzi-la de novo no mercado de trabalho. A primeira opção é o artesanato, que a gente tem mais voluntários nesse sentido, né? Mas a gente tem voluntários que ajudam a montar um currículo, pega ali a melhor qualidade dela, monta um currículo bom, tenta inserir ela no mercado de trabalho. Tem voluntários que dão curso assim, em outras áreas, para que ela se identifique, até porque tem muitas mulheres que são jovens e não se identificam às vezes com artesanato, mas gostariam de trabalhar na área de beleza. Então a gente sempre tenta buscar o que é melhor para elas, individualmente também. Então temos psicólogas que disponibilizam, por exemplo, uma vez por mês, atender uma pessoa e dar continuidade, apoio jurídico também, às vezes, né, tem pessoal que quer pegar algum caso, ajudar a gente quando não tem apoio da prefeitura. Então assim, a gente capta voluntárias de todos os sentidos, desde gente que gosta de cuidar de criança, quando tem oficina para ajudar a cuidar dos filhos que estão sempre juntos. Então o Instituto, onde a gente vê um gancho que a gente possa estar ajudando, possa estar dando uma melhoria, né, nessa causa, a gente agarra e toca em frente. A gente apoia também muito a Casa Elisa, que é uma casa de apoio onde ficam as mulheres, uma casa escondida que quase ninguém sabe onde fica, né, que elas estão numa situação que a gente sabe que a qualquer momento o cara pode chegar e, né, tirar a vida daquela mulher. Infelizmente, muitas vezes, além da violência psicológica, é dependência financeira. Realmente, o homem é o provedor financeiro do lar, né? E realmente elas saem da casa ali e não querem voltar, por mais que elas tenham o direito, que na medida protetiva a gente tira o agressor do lar. Então elas podem ficar na casa, mas elas são tão traumatizadas, elas só querem sair dali e não tem mais ninguém. Então a gente leva pra casa Elisa ali pra tentar dar um novo começo pra vida delas, assim. Então, é cada situação, assim, inimaginável. Então, quando a gente trata de número de violência doméstica, a gente tem estudos que falam que a gente está falando de um dado chamado cifra negra, pois a violência doméstica ela sempre aconteceu nas casas e agora as mulheres estão denunciando. Então, não necessariamente o aumento de número de denúncia quer dizer que estão aumentando os casos. Então, a gente tenta encarar esse dado como uma confiança das mulheres na polícia, no Estado, né, no judiciário, para fazer realmente ajudarem elas a sair dessa violência. E aí, a importância também da gente trabalhar com os homens autores de violência. Né? Os meninos desde pequeno lidam com isso com muita naturalidade, né? As brincadeiras mais agressivas, a coisa de ter um ideal de masculinidade que seja aquele homem viril, que não tem medo de nada, que dá a última palavra, uma objetificação do corpo da mulher. Então tudo isso faz com que a relação possa caminhar nesse sentido da dominação do homem sobre a mulher, ela enquanto uma posse, né, desse homem. Então trabalhar com os homens para rever as suas masculinidades também, para repensar a forma como eles lidam com as relações, é muito importante nesse processo, né? É trabalhar os dois lados para que a gente consiga um pouco mais de efetividade nas ações. Aqui em Blumenau também a gente é pioneiro nesse tratamento dos agressores. Então, na medida protetiva, quando ela vem, além do afastamento do lar, proibição de contato com a mulher, o agressor é obrigado a comparecer em 10 sessões com o psicólogo do pessoal do CEMUDS. E se ele não cumpre essas 10 sessões, ele é preso também, como se ele estivesse indo ameaçar ela. Então, esse reconhecimento da vida é importante também tratar esses homens, sabe? Eu não podia rir dentro da minha casa, porque eu gosto de filme, de comédia, né? Meus filhos tudo gostam. Então, quando a gente ligava a televisão, meu filho abaixava um filme, né? Pra gente assistir durante a noite, assim, né? Meu Deus do céu, se eu desse uma risada, ele ia lá e desligava a televisão. Ou ele pegava a própria televisão, levava pra dentro do quarto. Muitas vezes nós ficamos sem televisão porque a gente não podia rir nos filmes que a gente assistia. Ele ia trabalhar, quando ele trabalhava, ele trancava a televisão dentro do quarto que ele dormia, né? E levava a chave. Às vezes meus filhos, para assistir uma televisão, eles tinham que pular a janela e assistir os desenhos dele. Depois, perto de tirar, eles corria, fechava a janela, dava um jeito, mas ele ainda percebia, ainda ia brigar com a gente. Então, por isso, ninguém pensa que eu sou muito risonha. Eu acho que as meninas, eles já viram, né, que quando eu tô junto lá no CREA ou lá com elas, assim, eu gosto de rir, eu sou uma pessoa simpática, né, digamos assim, né. Ou então, se eu ria, assim, de alguma coisa que acontecia durante o dia, tá rindo de mim?
tá rindo de mim, sua vagabunda, sua... Né? Era até nome de prostituta eu levava. Sim, eu chegava a dormir com a faca debaixo do travesseiro, com medo de ele entrar no meu quarto. Muitas vezes também os meus filhos deixavam de dormir à noite para dormir só de dia, né? Porque ficava me vigiando eu dormir por causa dele. E um dia eu dormindo, o meu filho lá mexendo no celular e viu quando ele se levantou e foi direto pro meu quarto. Aí o meu filho se levantou, quando o meu filho chegou lá no quarto, eu só senti aquele pá na minha cara, né? Aí eu me acordei, o que foi? Aí ele tava ali olhando pra mim, né? Aí o meu filho disse, pai, o que o pai tá fazendo aqui? Não, era um pernilongo que tinha no rosto dela. Educação. Eu acho que a primeira, se a gente quer mudar uma realidade histórica, uma sociedade patriarcal, a gente tem que falar em educação. Então, educar nossos filhos a não serem agressores, só que nossas filhas a não serem vítimas, a não se colocar nesse lugar de vítima, a buscar ajuda, a conhecer os seus direitos. E eu acho muito interessante que a gente tenha notado até uma mudança no perfil das vítimas, porque antes eram muitos casos que passavam anos de violência. Hoje em dia a gente tem casos de mulheres com 2, 3 meses de relacionamento já conseguem se identificar num ciclo abusivo e já buscam essa ajuda. Não espera passar tantos anos nessa violência, né? Não espera chegar num caso tão grave como quase uma tentativa de feminicídio. Então, uma violência de restrição social, psicológica, né? Aquela humilhação, diminuir a autoestima da mulher. Então, a mulher já reconhece que isso é um ciclo de violência e já busca ajuda. E outros casos que a gente tem também são os filhos que falam para a mãe buscar ajuda. Então, os filhos estão tendo mais essa educação, mais o conhecimento e falando para as suas mães que a vida é muito mais do que o ciclo da violência. A gente tem que ter força. Eu fui uma que tive força e ganhei muita força do Instituto Bia, do CREA, né? Que eu não posso deixar o CREA de lado, nem as minhas assistentes sociais, que foram uns que me deram muito apoio. O Bia também, que foi lá, fez o projeto pra gente, né? De botar a gente para frente, assim, para a gente ter um ganho, né? E o que dói mais não é um tapa. O tapa dói, mas ele passa mais. O que dói e o que fica dentro da gente é as humilhações, porque bate lá na alma e deixa a mulher com a autoestima muito para baixo. Que ela acha que ela não consegue viver sozinha, ela acha que ela não consegue sustentar os seus filhos, mas consegue sim. Então, quando eu conheço uma amiga minha que diz assim para mim, ai, meu marido é isso e aquilo, olha, minha filha, tá aqui, ó, vai lá no CRAS, que eles vão lhe ajudar, que eles vão lhe dar apoio, eles vão mostrar o caminho para você, né? Tem muito projeto que elas estão fazendo pela gente. Uma das meninas ali, que é a Chay, que, meu Deus, abriu a porta do Instituto pra gente, que eu nem sabia que existia, né? Aí, quando a Sheila falou para mim isso, eu disse, então vamos junto. Aí tem a Lu, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que é uma que me ajuda também bastante, né? Quer dizer, esse apoio que eu encontrei, não é por ela ter me dado o apoio. O maior apoio que ela me deu foi ter me dado coragem de eu sair dessa vida que eu vivia, né? Então, para nós é uma missão cumprida quando uma mulher como a Núbia fala, olha, venci um relacionamento abusivo e ajudou outras mulheres a vencer seus relacionamentos abusivos também. Isso é fantástico, que é uma rede que só cresce. E vocês estarem aqui hoje também, né? Fazendo esse projeto, querendo ou não, um tempo atrás, ninguém falava. Era uma coisa, né? Era coisa chata. Aquela frase, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Hoje em dia, assim, quando você fica assim já... Sério, cara? Sério você tá falando isso, né? Já não é uma frase mais aceita. Então eu falo que a gente mexe a colher, a gente mexe tudo. Mas principalmente nesse sentido de empoderar essa mulher, de fazer com que ela reconheça que o que ela tá passando não é normal. Vitoriosa. Muito vitoriosa. As minhas amizades de hoje viraram uma família para mim, né? Porque eu posso contar, a qualquer momento eu posso contar com elas, né? Então eu me sinto hoje uma vitoriosa.